Vamos novamente abrir na Epístola aos Romanos, capítulo 1. Vamos a abrir nuevamente la Epístola a los Romanos, capítulo 1. E vamos ler os versos 24, 26 e 28. Vamos a ver los versículos 24, 26 y 28. Romanos, capítulo 1, verso 24. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. E o verso 28. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nós dissemos que iríamos então dividir o livro de Romanos em algumas seções. Dijimos entonces que íbamos a dividir el libro de Romanos en algunas secciones. Então, por favor, tome aí os seus apontamentos. Entonces toma allí sus apuntes. Vamos fazer essa divisão em seções da Epístola aos Romanos. Vamos a hacer esta división en secciones de la Epístola a los Romanos. A primeira seção La primera sección vai desde o capítulo 1, verso 1, va desde el capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, verso 20. hasta el capítulo 3, versículo 20. Importante que você anote aí essas seções. Es importante que tú anotes allí estas secciones. Qual é o tema dessa primeira seção? ¿Cuál es el tema de esta primera sección? A perdição total de todos os homens. La perdición total de todos los hombres. Capítulo 1, versículo 1 a capítulo 3, versículo 20. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 20. A perdição total de todos os homens. La perdición total de todos los hombres. A partir do verso 21 do capítulo 3 A partir del versículo 21 del capítulo 3 até o capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 5, versículo 11. nós temos uma segunda seção. Tenemos una segunda sección. Vamos repetir. Vamos a repetir. 3, 21 Del capítulo 3, versículo 21 até 5, 11. hasta el capítulo 5, verso 11. Segunda grande seção. Segunda gran sección. E o tema é a justificação de Deus. Y el tema es la justificación de Dios. Então temos uma terceira seção. Entonces tenemos una tercera sección. Capítulo 5, verso 12 até o verso 21. Capítulo 5, versículo 12 Até o verso 21. hasta el versículo 21. Então uma pequena seção agora. Entonces una pequeña sección ahora. 5, de 12 a 21. 5 del 12 al 21. E aqui o tema que vamos dar é em Adão. Y el tema que vamos a ver aquí es en Adán. Em Adão. En Adán. 5, de 12 a 21. Capítulo 5 del 12 al 21. O capítulo 6 todo, de 1 a 23. Todo el capítulo 6 del 1 al 23. Mais uma pequena seção. Una pequeña sección más. E aqui vamos dar o nome de em Cristo. Y aquí le vamos a dar el nombre de en Cristo. Então observe aí esse primeiro par. Entonces observa aquí este primer par. Em Adão, em Cristo. En Adán, en Cristo. Prosseguindo. Continuando. Capítulo 7 todo, nós temos mais uma seção. Todo el capítulo 7 tenemos una sección más. Então do verso 1 ao 25. Entonces desde el verso 1 al 25. E vamos dar o nome a essa seção de na carne. Y le vamos a dar nombre a esta sección en la carne. E capítulo 8, todo o capítulo, Y todo el capítulo 8, mais uma pequena seção. una pequeña sección más. E aqui vamos dar o nome a essa seção de no Espírito. Y le vamos a dar el nombre a esta sección en el Espíritu. Então vamos ver se você se localizou aí. Entonces vamos a ver si usted se ubicó ahí. A primeira seção, capítulo 1 até 3:21. La primera sección, Ou 3:20. La primera sección, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 3:20. A perdição total de todos os homens. La perdición total de todos los hombres. 3:21 a 5:11. Desde el 3:21 al capítulo 5, verso 11. A justificação de Deus. La justificación de Dios. E agora temos dois
pares. Y ahora tenemos dos pares, Importante os visualizarmos aí. que es importante visualizarlos. Podemos dizer que aqui está a principal mensagem de Romanos. Podemos decir que aquí está el mensaje principal de Romanos, Resume, na verdade, todo o livro. que resume en verdad todo el libro. O primeiro par, em Adão e em Cristo. El primer par, en Adán, en Cristo. Final do capítulo 5 e o capítulo 6. Final del capítulo 5 y capítulo 6. E o segundo par, aqui do outro lado, Y el segundo par aquí al otro lado, capítulo 7, capítulo 8. capítulo 7 y capítulo 8. Capítulo 7, na carne. Capítulo 7 en la E carne. capítulo 8, no espírito. Capítulo 8 en el espíritu. Chegaremos oportunamente a esta sessão, a esses dois pares aí. Oportunamente llegaremos a estos dos pares. Então vamos falar um pouco rapidamente sobre a primeira sessão. Entonces vamos a hablar un poco sobre la primera sección. Você se lembra que, para efeito de facilitar o estudo dos irmãos, Usted recuerda que para facilitar el estudio de los hermanos, nós recomendamos duas obras, não por serem as melhores, nosotros recomendamos dos obras, no porque fuesen las mejores, mas por serem as mais acessíveis para os que leem espanhol e português. sino porque son las más accesibles para aquellos que leen español o portugués, Porque são poucos que leem inglês. porque son pocos que leen inglés. Então nós indicamos A Vida Cristã Normal, de Watchmania, Entonces indicamos la vida cristiana normal de Watchman Nee e a obra de John Stott, chamada A Mensagem de Romanos. y la obra de John Stott llamada El mensaje de Romanos. Então elas são obras que nos dão uma boa ajuda. Entonces son obras que nos dan una buena ayuda. Em particular, a de Watchmania é uma obra muito preciosa. En particular la obra de Watchman Nee es una obra muy preciosa. Então vamos falar um pouco sobre essa primeira sessão. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta primera O sección. tema dela é essa total perdição. El tema de ella es esta total Se perdición. você leu a Epístola aos Romanos pelo menos 20 vezes, Si usted leyó la epístola a los romanos al menos 20 veces, como nosso irmão dizia, alguns leram só 6 vezes. como nuestro hermano decía, algunos leyeron solo 6 veces. Esses talvez não tenham percebido isto. Ellos tal vez no hayan percibido esto. Mas os que leram 20 vezes certamente devem ter percebido. Pero aquellos que leyeron 20 veces ciertamente pueden haberlo percibido. Observe aí que no capítulo 1, Observa allí que en el capítulo 1 nós lemos os versos 24, 26 e 28. leímos los versículos 24, 26 y 28. Qual é a expressão que se repete aí? ¿Cuál es la expresión que se repite allí? E Deus os entregou. Y Dios los entregó. Por isso você precisa ler a Bíblia com atenção. Es por eso que tú necesitas leer la Biblia con atención. Para que você não passe por cima essas expressões importantes. Para que no pases por encima de estas expresiones importantes. Então vamos explicar assim, explicar dessa maneira. Entonces vamos a explicarlo de esta manera. Por que essa expressão é repetida 3 vezes aí? Porque esta expresión es repetida 3 veces. Deus allí. os entregou. Dios los E entregó. Deus os entregou. Y Dios los entregó. Estritamente falando, Estrictamente hablando, Deus não precisa fazer nada mais para nos condenar. Dios no necesita hacer nada más para condenarnos. Não precisa fazer nada mais para nos julgar. No necesita hacer nada más para juzgarnos. Basta que Ele apenas se afaste de nós Basta que Él solo se aparte de nosotros e nos entregue a nós mesmos. y nos entregue a nosotros mismos. Então, o texto de Romanos 1 vai dizer assim: Entonces el texto de Romanos 1 nos va a decir: os homens desprezaram o conhecimento de Deus. los hombres despreciaron el conocimiento de Dios. Eles fizeram, embora Deus tenha demonstrado a eles, Aunque Dios le haya mostrado a ellos mesmo seus atributos invisíveis, incluso sus atributos seu invisibles, eterno poder, su eterno poder, até sua própria divindade, incluso su propia deidad, através das coisas que foram criadas, a través de las cosas que fueron creadas, esses homens mesmos estos hombres mismos desprezaram o conhecimento de Deus despreciaron el conocimiento de Dios e fizeram imagens de criaturas de Deus y se hicieron imágenes de criaturas de Dios e se puseram a adorá-las. y se pusieron a adorarlas. Então desprezaram o conhecimento de Deus. Entonces despreciaron el conocimiento de Dios. Essa é a expressão-chave. Esa es la expresión clave. E porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, ¿Y por qué es que ellos despreciaron el conocimiento de Dios? preste atenção, Ponga atención. eles é que desprezaram. Ellos son los que Não despreciaron. diz Deus os desprezou. No es que dice que Dios les despreció, Diz eles desprezaram o Sino- conhecimento de Deus. sino que ellos despreciaron el conocimiento de Dios. Então o que Deus fez? Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Podemos dizer assim: Podemos decirlo así. Deus se afasta.
Dios se aparta. Amados irmãos, Amados hermanos, quando Deus se afasta de nós, cuando Dios se aparta de quando nosotros, Deus se afasta dos homens, cuando Dios se aparta de los hombres, eles são entregues às cobiças dos seus próprios corações. ellos son entregados a la concupiscencia de sus propios corazones. E quando Marcos capítulo 7 fala sobre o que vem de dentro do coração Y do cuando homem, Marcos en el capítulo 7 nos habla de aquello que viene de dentro del corazón del hombre, aquela lista é horrível. aquella lista es horrible. Os adultérios, as prostituições, Los adulterios, prostituciones, as impurezas de toda espécie, impureza de toda clase, a glutonaria. glotonería. Então ele vai dizer no final da lista, Entonces él va a decir al final de la lista, a soberba. la soberbia. E a última palavra em Marcos capítulo 7, En la última palabra en Marcos capítulo 7, a loucura. la locura. A loucura não vem de fora do homem. La locura no viene de fuera del A hombre. loucura vem de dentro do La homem. locura viene de dentro del Foi isso que hombre. o Senhor disse em Marcos capítulo 7. Eso es lo que el Señor dice en Marcos capítulo 7. Então, quando Deus entrega os homens às suas próprias concupiscências, Entonces cuando Dios entrega a los hombres a sus propias concupiscencias, qual é a palavra que melhor resume esse estilo de vida? ¿cuál es la palabra que mejor resume este estilo de vida? A loucura. La locura. E como o capítulo 1 expressa, denuncia essa loucura? ¿Cómo que el capítulo 1 expresa o denuncia esta locura? Deus os entregou. Dios los entregó. E qual é a manifestação disso nos corações dos homens? ¿Cuál es la manifestación de esto en los corazones? Vamos ler apenas a versão em espanhol. Vamos a leer solo en la versión en español. De 29 a 31. Desde el 29 al 31. São 22 elementos mencionados. Son 22 elementos mencionados. 22 elementos. 22 elementos. Vamos ouvir essa lista. Vamos a escuchar esta lista. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esse é o resultado de Deus entregar os homens a si mesmos. Ese es el resultado de Dios entregar al hombre a sí mismo. Todas essas coisas estão dentro do coração do homem. Todas estas cosas están dentro del corazón del hombre. Irmãos, sabe por que é tão importante vermos isso? Hermanos, ¿sabes por qué es tan importante ver esto? Para que também haja nos nossos corações um reflexo do que o autor de Hebreus registrou. Para que haya también en nuestros corazones un reflejo de lo que el autor de Hebreos escribió. Como escaparemos nós ¿Cómo escaparemos nosotros se negligenciarmos uma tão grande salvação? si descuidamos una salvación tan grande? Veja do que nós temos sido salvos. Miren de qué hemos sido salvos. Todas essas moléstias. Todas estas molestias. Se Deus nos entregasse a nós mesmos, Si Dios nos entregase a nosotros mismos, aí está um retrato do que nós somos por natureza, todos nós. allí hay un retrato de lo que todos somos por naturaleza en nosotros mismos. Mas graças a Deus. Pero gracias a Dios. O que significa salvação? Porque ¿qué significa salvación? A justiça de Deus se revela no Evangelho. La justicia de Dios se revela en el O Evangelio. Evangelho é o poder de Deus para a salvação. El O Evangelho Evangelio é o poder de Deus para a es salvação. es el poder de Dios para salvación. Essencialmente falando, o que significa salvação? Esencialmente hablando, ¿qué significa salvación? Sermos salvos do que nós somos. Ser salvos de lo que nosotros somos. Tão grande salvação. Tan grande salvación. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, quando nós vamos ao capítulo 2, cuando vamos al capítulo 2, resumindo essa primeira sessão, resumiendo esta primera sesión, Paulo vai dizer que os judeus não têm um privilégio especial. Pablo va a decir que los judíos no tienen un privilegio especial. Eles receberam os oráculos de Deus. Ellos recibieron a los oráculos de Dios. Eles têm a legislação, o culto e as promessas. Ellos recibieron la legislación, el culto y las promesas. Ele vai dizer isso lá no capítulo 9. Y va a decir eso allá en el capítulo 9. Esse é um privilégio para eles. Es un privilegio para ellos. Mas nem a legislação e nem o culto, nem as promessas Pero ni la legislación, ni los cultos, ni las promesas trazia para eles qualquer vantagem real. traía para ellos alguna ventaja real. Por quê? ¿Por qué?
Porque a malignidade está dentro do coração do homem. Porque la malignidad, la maldad está dentro del corazón del O hombre. homem judeu e o homem gentio é o mesmo homem. El hombre judío y el hombre gentil era el mismo hombre. Então Paulo vai usar uma linguagem dura com o judeu. Entonces Pablo va a usar un lenguaje duro contra los judíos. Mas ele tem todo o direito de usar essa Pero él linguagem. tiene todo el derecho de usar este lenguaje. Porque ele é um hebreu de hebreus. Porque él es un hebreo de hebreos. Porque ele foi instruído aos pés de Porque Gamaliel. él fue instruido a los pies de Gamaliel. Porque ele sabe o que significa a prática da lei. Porque él sabe lo que significa la práctica de la ley. Ele próprio vai dizer lá no capítulo 7, o miserável homem que ele se viu, Él va a decir, miserable hombre, assim como ele se viu. así como él se vio. Então, quando ele escreve o capítulo 2, Entonces cuando él escribe el capítulo 2, ele vai dizer que o judeu não tem qualquer vantagem. entonces él va a decir que el judío no tiene ninguna ventaja. E aqui já podemos ir encerrando essa primeira sessão. Y aquí podemos ir cerrando esta primera sección. E sabe como ela encerra? ¿Y sabe cómo ella termina? Vamos ler capítulo 3, verso 10. Vamos a leer el capítulo 3, verso 10. Como está escrito: não há justo e nem sequer um. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Perdição total de todos os homens. Perdición total de todos los hombres. Não há justo e nem sequer um. No hay justo, ni aún uno. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Algumas pessoas que colocam a sua experiência de conversão assim: Hay algunas personas que ponen su experiencia de conversión así. quando eu encontrei a Cristo, minha vida foi transformada. Cuando yo encontré a Cristo, mi vida fue transformada. É muito interessante essa maneira de falar. Es muy interesante esta manera de hablar. O que nos parece? ¿Cómo nos parece? Que Cristo estava perdido Que Cristo estaba perdido e nós encontramos Cristo. y nosotros encontramos a Cristo. Era Ele quem estava perdido. Es Él quien estaba perdido. E quando nós o encontramos, Y cuando nosotros lo a encontramos, nossa vida foi transformada. nuestra vida fue transformada. Mas o que esse texto está dizendo? Pero ¿qué es lo que este texto está diciendo? Não há quem busque a Deus. No hay quien busque a Dios. Não fomos nós que encontramos Cristo. No fuimos nosotros quienes Foi encontramos a Cristo Cristo. que nos encontrou. Fue Cristo que nos encontró. Foi Ele que interveio na nossa história. Fue Él quien intervino en nuestra historia. Graças ao Senhor por essa bendita intervenção. Gracias a Dios por esta bendita Em intervención. determinado momento da nossa experiência, En un determinado momento de nuestra experiencia, nosso Deus disse basta. nuestro Dios dijo un basta. Basta para cada um de nós. Un basta para cada uno de Quem nosotros. sabe nós estávamos desenfreados em determinado caminho. Quién sabe estábamos desenfrenados en un determinado camino. Mas a graça interveio. Pero la gracia intervino. E Ele disse basta. Y Él dijo basta. E Ele se mostrou a nós. Y Él se mostró a nosotros. Tão grande salvação. Una tan grande salvación. Porque não há quem busque a Deus. Porque no hay quien busque a Dios. Todos se extraviaram. Todos se extraviaron. Verso 12. Versículo 12. E a uma se fizeram inúteis. Y a unas se hicieron inútiles. Não há quem faça o bem, não há um sequer. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como temos a primeira frase no texto em espanhol? Verso 12. Todos se desviaron E a uma se fizeram inúteis. y a unas se hicieron inútiles. Você observou essa expressão? ¿Usted observó esta expresión? O que você acha dela? ¿Qué piensa de ella? A palavra de Deus está dizendo que a nossa condição diante do nosso Deus, La palabra de Dios nos está diciendo que nuestra condición delante de Dios, por natureza, por naturaleza, se resume em uma se palavra: resume en una palabra. inútil. 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 Esses somos todos nós. Eso somos todos nosotros. Todos se tornaram inúteis. Todos se tornaron E o inútiles. que significa ser inútil? ¿Qué significa ser inútil? Deus não pode contar conosco. Dios no puede contar con A nosotros. vontade de Deus é diferente da nossa La vontade. voluntad de Dios es diferente a nuestra A voluntad. mente de Deus é diferente da nossa La mente mente. de Dios es diferente a nuestra Os mente. caminhos de Deus são diferentes dos Los nossos caminos caminhos. de Dios son diferentes a nuestros caminos. Então nós somos inúteis. Entonces somos inútiles. Ah, queridos irmãos, Queridos hermanos, nós precisamos receber esse veredito nos nossos corações. necesitamos recibir este veredicto en nuestros Por corazones. natureza, é isso que nós somos. Por naturaleza es eso de lo que somos. Preste atenção em uma coisa aqui. Pongan atención a una cosa aquí. Se a lei de Deus, Si la ley de Dios, a luz de Deus, la luz de Dios, não exercer o seu ministério sobre no nós, ejerce su ministerio sobre nosotros, nunca vamos apreciar a graça. nunca vamos a apreciar la gracia. Nunca vamos dar valor à graça. Nunca vamos a dar un valor a la Porque nós gracia. achamos que nós somos muito bons. Porque hallamos que somos muy buenos. Precisávamos apenas de uma reforma. Solo necesitamos de una reforma. Martinho Lutero, por exemplo, Martín Lutero, por ejemplo, era um jovem tão bom, era un joven tan bueno, 21 anos de 21 idade, años de edad, tão preocupado em agradar a tan Deus. preocupado de agradar a Dios. Precisava apenas de uma reformazinha. Solo necesitaba de una pequeña reforma. Mas o que ele viu a respeito de si mesmo? Pero ¿qué es lo que él vio respecto a sí mismo? Um inútil. Un inútil. Nunca poderia agradar
agradar a Deus. nunca podría agradar a Dios. Nunca poderia satisfazer a Deus. Nunca podría satisfacer a Nós Dios. precisamos desse veredito no nosso coração. Nosotros necesitamos ese veredicto en nuestros Porque corazones. somente Ele vai nos fazer adoradores de Jesus Cristo. Porque solamente Él nos va a hacer adoradores de Jesucristo. E fará com que esse grande Cristo Y va a hacer que este gran Cristo seja realmente grande aos nossos olhos. sea realmente grande a nuestros ojos. Todos se fizeram inúteis. Todos se hicieron inútiles. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. E terminando a lista no verso Y 18. terminando la lista en el versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Essa é uma sessão tenebrosa. Esta es una sección tenebrosa. Até o capítulo 3, verso 20. Hasta el capítulo 3, versículo A 20. perdição total de todos os homens. La perdición total de todos los hombres. Então ele conclui assim. Entonces concluye así. Os versos 19 e 20 fecham essa sessão. Los versículos 19 y 20 cierran esta sección. Sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem debaixo da lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. E finalmente, Y finalmente, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ya que por las obras de la lei ningún ser humano será justificado delante de él, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Então aqui parece que está bem claro o tema dessa primeira sessão. Entonces parece estar bien claro el tema de esta primera sección. Estude com mais atenção. Estudiélo con más atención. Veja as palavras que se repetem aí. Vea las palabras que se repiten allí. Veja os links, os elos entre uma pequena sessão e outra sessão. Vea los hilos o los links que unen una sesión con otra. É uma primeira sessão impressionante. Es una primera sección impresionante. E ele termina com essa Y frase. él termina con esta frase. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por la ley viene el pleno conocimiento del Então pecado. agora eu vou usar uma outra analogia para que possamos guardar isso no nosso coração. Entonces ahora voy a usar otra analogía para que podamos guardar esto en nuestro corazón. Quando o homem caiu em pecado, Cuando el hombre cayó en pecado, ele se tornou horrível. él se volvió horrible. Mas sabe qual era o problema dele? Pero ¿sabe cuál es el problema de él? Ele não tinha espelho. Él no tenía un espejo. Não conseguia ver a sua feiura. No conseguía ver su... ¿Sí? Como era feio. ¿Sí? Su feura. Então o que Deus fez? Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Digamos, Deus enviou algo do céu. Entonces Dios envió algo del cielo. E esse algo se chama a lei. Y ese algo se llama la ley. A lei. La ley. Não terás outros deuses diante de mim. No tendrás otros dioses delante de mí. E esse homem tão feio, Y este hombre tan feo, ele ia descobrir diante da lei él iba a descubrir ante la ley que ele tem muitos deuses que no seu él tiene coração. muchos dioses en su corazón. E assim com todos os outros Y mandamentos. así con todos los otros Não mandamientos. cobiçarás. No codiciarás. Então ele iria descobrir Y entonces él iba a que descubrir em todo tempo ele está cobiçando e cobiçando e que cobiçando. todo el tiempo está codiciando, codiciando, codiciando. Então a lei é como um espelho que desceu do céu, Entonces la ley es como un espejo que vino del cielo, à frente do rosto do homem. frente al rostro del hombre. Então ele viu quão feio ele é. Entonces él vio cuán feo era. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por la ley viene el pleno conocimiento del pecado. Então vamos ter algo bem registrado no nosso coração. Entonces vamos a registrar algo bien en nuestro corazón. Deus não deu a lei para salvar o homem. Dios no dio la ley para salvar al hombre. Deus não deu a lei para aperfeiçoar o homem. Dios no dio la lei para perfeccionar al hombre. Aqui eu vou ler um verso de Hebreus para você. Voy a leer un verso de Hebreos para ustedes. Hebreus 7:19. Hebreos 7:19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Pues nada perfeccionó la ley. Nada a lei aperfeiçoa. Pues nada perfeccionó la lei. A lei não foi dada para aperfeiçoar coisa alguma. La ley no fue dada para perfeccionar ninguna cosa. Pela lei viria o pleno conhecimento do pecado. Por la ley vendría el pleno conocimiento del pecado. E veja também o capítulo 5, verso 20 de Romanos. Y vea también el capítulo 5, versículo 20 de Romanos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A lei se introduziu para que o pecado abundasse. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Muito claro. Es muy claro. O ministério da lei não era salvar, justificar ou aperfeiçoar o homem. El ministerio de la ley no era salvar, justificar o perfeccionar al hombre. O ministério da lei era jorrar luz sobre a face e o coração feios do homem. El ministerio de la ley era lanzar luz sobre el rostro
feio do sí, homem. el rostro feo del hombre. Então, foi isso que a lei fez. Entonces eso es lo que la ley hizo. Mas então, amados irmãos, Pero entonces, amados hermanos, gostaria de abrir mais um versículo com você. me gustaría abrir un versículo más con João ustedes. capítulo 1. Juan capítulo 1. Veja esse verso impressionante. Ve este impresionante texto. João capítulo 1, verso 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. E para que ela serve? ¿Y para qué sirve? Para trazer o pleno conhecimento do pecado. Para traer el pleno conocimiento del pecado. Mas então, olhe o restante desse Pero versículo. miren lo que resta de este versículo. Que maravilha. ¡Qué maravilla! A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A lei é tão impessoal. La ley es tan impersonal. Por isso diz, a lei foi dada. Por eso dice que la ley fue dada. Deus permaneceu nos céus Dios permaneció en el cielo e a lei foi dada. y la lei fue dada. Mas não foi assim com Cristo. Pero no fue así con Cristo. A lei foi dada e pela lei veio o pleno conhecimento do La pecado. lei fue dada y por la lei vino el pleno conocimiento de pecado. Mas quando Cristo veio, Pero cuando Cristo vino, depois da lei, después de la ley, então Cristo é a própria encarnação de Deus. entonces Cristo es la propia encarnación de Dios. Então a lei foi dada, Entonces la ley fue dada, mas Cristo veio. pero Cristo vino. A lei traz revelação do pecado. La ley trae revelación del pecado. E Cristo é cheio de graça e de Y verdade. Cristo es lleno de gracia y de verdad. Então vamos agora ao Salmo 85. Entonces vamos ahora al Salmo 85. Por causa da vinda do nosso Senhor Jesus. A causa de la venida de nuestro Señor Jesús, Nós já falamos na primeira sessão. nosotros ya hablamos en la primera A sección, justiça vai se assentar no trono. la justicia se va a sentar en el trono, E porque a justiça se assenta, y porque la justicia se sienta, então a graça pode reinar. entonces la gracia puede reinar. Nunca se esqueça isso, querido irmão. Nunca se olvide esto, querido hermano. Se a justiça de Deus não é estabelecida, Si la justicia de Dios no es a establecida, graça não pode la reinar. gracia no puede reinar. Deus não pode ser simplesmente um perdoador de pecados. Dios no puede ser simplemente un perdonador de A pecados. justiça tem que ser exercida, La justicia debe ser ejercida, tem que ser executada. tiene que ser ejecutada. E isso é o drama da redenção. Y ese es el drama de la A redención, cruz do Calvário. la cruz del Calvario. Maravilhosa salvação. Maravillosa salvación. Então o que nós lemos no Salmo 85? Entonces, ¿qué vemos en el Salmo 85? Preste atenção. Ponga atención. Versos 9 e 10. Versículos 9 y 10. Você se lembra que o livro de Romanos disse assim: ¿Se acuerda que el libro de Romanos dice así? o evangelho é o poder de Deus para a salvação. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Antes de lermos aqui, escute o que eu vou dizer. Antes de leer aquí, escuche lo que voy a decir. Salvação Salvación é chamada es llamada a grande palavra inclusiva do evangelho. la gran palabra inclusiva del Evangelio. Porque é uma grande palavra. Porque es una gran palabra. Deixa eu te dizer o que ela inclui. Déjeme decirle lo que ella incluye. Dentro dessa palavra salvação, Dentro de esta palabra salvación, veja o que ela inclui: miren lo que ella incluye. regeneração, Regeneración, propiciação, propiciación, redenção, redención, reconciliação, reconciliación, justificação, justificación, santificação, santificación, glorificação. glorificación. 7 coisas 7 cosas dentro de uma única palavra: dentro de una única palabra. salvação. Salvación. Ele nos regenerou, Él nos regeneró, reconciliou, reconciliou, propiciou, redimiu, justificou, santificou, glorificou. Tudo isso é salvação. Todo esto es salvación. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Agora olha aqui no Salmo esse lindo versículo. Ahora miren en el Salmo este lindo versículo. Salmo 85, 9. Salmo 85, 9. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Por enquanto vamos ficar aí com esse versículo. Mientras vamos a quedarnos con este versículo. Veja que lindo, querido irmão. Mire que es lindo, hermanos. Salvação e glória. Salvación y gloria. Nós já falamos sobre o evangelho da graça e o evangelho da glória. Nosotros ya hablamos sobre el Evangelio de gracia y el Evangelio de gloria. Qual é o propósito da salvação? ¿Cuál es el propósito de la É salvación? termos somente nossos pecados Es perdoados, solamente tener nuestros pecados perdonados, sermos justificados, ser justificados, reconciliados, redimidos. Não. No, Tudo isso está incluído. todo eso está incluido. Mas qual é o propósito da salvação? Pero ¿cuál es el propósito de la Que salvación? lindo esse versículo. Qué lindo es este versículo. Para que a glória assista em nossa terra. Para que habite la gloria en nuestra tierra. Graças ao Senhor por tão maravilhosa salvação. Gracias al Señor por tan maravillosa salvación. Agora, olha o verso 11. Ahora mire el verso 11. Como é que nós fomos salvos? ¿Cómo es que fuimos salvos? Como que Deus
o Deus justo pode justificar o ímpio? ¿Cómo es que el Dios justo puede justificar al impío? Então nós temos aqui um lindo verso. Tenemos entonces un lindo verso. Encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Que verso maravilhoso, amados Qué verso irmãos. maravilloso, amados hermanos. Onde foi que a graça e a verdade se encontraram? ¿Dónde fue que la gracia y la verdad se encontraron? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cheio de graça e de verdade. Lleno de gracia y de verdad. Nele a graça e a verdade se En encontraram. él la gracia y la verdad se encontraron. Porque se Deus ama o pecador, Porque si Dios ama al pecador, ele não pode justificar o pecador, Él no puede justificar al pecador. embora ele ame o pecador. Aunque Él ame al pecador. Como esse dilema vai ser resolvido? ¿Cómo se va a resolver este dilema? Como o amor e a luz podem se combinar? ¿Cómo la luz y el amor se pueden combinar? De tal forma que Deus traga o pecador para ter comunhão com De ele. manera que Dios traiga al pecador para tener comunión con Él. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. E se fôssemos falar sobre nós, o que teríamos que dizer? Si fuésemos a hablar sobre nosotros, ¿qué podríamos decir? Nós somos trevas. Nosotros somos E tinieblas. não há nenhuma luz em nós. Y no hay ninguna luz en nosotros. Como pode haver comunhão? ¿Cómo puede haber comunión? Qual é a resposta? ¿Cuál es la respuesta? Encontraram-se a graça e a verdade Se encontraron la gracia y la verdad na pessoa do Cristo de Deus. en la persona del Cristo de Dios. E a frase final desse verso, Y la frase final de este verso, maravilhosa. maravillosa. A justiça e a paz se beijaram. La justicia y la paz se besaron. Ah, irmãos, é tão precioso. Hermanos, es tan precioso. Porque, observe bem, Porque observe bien. como pode ser estabelecida a paz entre o Deus justo e o homem pecador? ¿Cómo puede ser establecida la paz entre un Dios justo y un hombre pecador? Não há maneira de ser estabelecido No hay paz. manera que se establezca la paz. Ele tem que julgar o homem Él pecador. tiene que juzgar al hombre pecador. A justiça nunca pode se encontrar com a paz. La justicia nunca puede encontrarse con la paz. Se Deus vai exercer a sua justiça, Si Dios va a ejercer su justicia, não haverá paz. no habrá paz. Haverá juízo. Habrá juicio. Se a sua justiça for exercida sobre os que a merecem. Si su justicia fuese ejercida sobre los que la merecen, Nós a merecemos. nosotros la merecemos. E nós seríamos condenados pela justiça de Seríamos Deus. condenados por la justicia de Dios. Então o que Deus fez? Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Mais uma vez. Una vez más, Ele prepara o substituto. Él preparó un sustituto. Isso é muito adequado. Y esto es muy adecuado. Porque pecado é uma realidade espiritual. Porque pecado es una realidad Não é espiritual. uma realidade geográfica. No es una realidad geográfica. É uma realidade Es espiritual. una realidad espiritual. Então, quando aquele Jesus que não tem pecado, Entonces, cuando aquel Jesús que no tiene pecado ele é feito pecado por nós. es hecho pecado por É nosotros, como o Cordeiro Santo coberto com uma pele de serpente. como un cordero santo cubierto con piel de serpiente, Os nossos pecados, no plural. nuestros pecados en plural E o pecado, no singular. y el pecado en singular, Tudo aquilo que é antagônico a Deus. todo aquello que es antagónico a Dios, Que a Bíblia chama de o pecado. que la Biblia habla de el pecado. Essa é uma realidade espiritual. Eso es una realidad espiritual. Foi posta sobre o nosso Senhor Jesus. Fue puesta sobre nuestro Señor Jesús. E aquele que não conheceu o Y pecado. aquel que no conoció pecado, Deus o fez pecado por Dios nós. lo hizo pecado por Então o nosotros. Deus justo julga o pecado. Entonces el Dios justo juzga el E pecado. a ira de Deus desce sobre o pecado. Y la ira de Dios desciende sobre el A pecado. ponto de o filho dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Al punto del Hijo de Dios decir, Dios mío, ¿por qué me Então, desampararon? onde essa frase final do Salmo 85:10 se cumpriu? Entonces, ¿dónde esta frase final del Salmo 85 se cumplió? Podemos dizer que a primeira frase Podemos decir que la primera frase se cumpre no ministério terreno de Jesus. se cumple en el ministerio terrenal del Señor Jesús, Até a cruz, hasta la cruz. graça e verdade se encontraram. La gracia y la verdad se encontraron. Mas essa parte final do Pero versículo esta parte final del versículo se cumpre especialmente na cruz. se cumple especialmente en la cruz. Porque é na cruz Porque en la cruz que a justiça e a paz podem agora se beijar. es que la justicia y la paz se pueden ahora besar. Deus pode fazer paz com os pecadores. Dios puede hacer paz con los pecadores. Porque a justiça de Deus foi plenamente executada. Porque la justicia de Dios fue plenamente ejecutada. E executada é uma boa palavra. Ejecutada es una buena palabra. Uma execução da justiça de Deus. Una ejecución de la justicia de A Dios. justiça e a paz se beijaram. La justicia y la paz se Por besaron. causa disso, o que nós vemos em Romanos 5:1? A causa de eso, ¿qué es lo que nosotros vemos en Romanos As capítulo mesmas 5? verso palavras 1? estão lá. Las mismas palabras están allá. Romanos 5:1. Romanos 5.1. Justificados, pois,
Justificados pues pela fé, por la fe, temos paz tenemos paz com Deus. con Dios. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, essa foi a primeira sessão do livro de Romanos. esta fue la primera sección del libro de Nós Romanos. já vamos concluir hoje a segunda sessão, Vamos a concluir hoy la segunda sección, porque nós vamos extrair apenas uma parte dela para estudar. porque vamos a extraer solo una parte de ella para E estudiarla. amanhã podemos avançar. Y mañana podemos avanzar. E nós vamos selecionar exatamente a parte inicial, Vamos a seleccionar la primera parte inicial, a partir do verso 21. desde el versículo 21. Então, por favor, olhe para a sua Bíblia. Entonces, por favor, mire su Biblia. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Pero ahora, aparte de la lei, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Essa expressão mas agora, Esta expresión, pero ahora, ela é muito importante, es muy importante, porque ela fala da historicidade da encarnação e da cruz. porque nos habla de la historicidad de la salvación y de la cruz. Não é algo que ocorreu por aí no mundo do desconhecido, No es algo que ocurrió por allí en el mundo de los desconocidos, mas agora sem lei. pero ahora, aparte de la ley, Agora, historicidade. ahora, historicidad, Se manifestou a justiça de Deus que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los Já profetas. falamos sobre Moisés, Elias, no Monte da Transfiguração. Ya hablamos sobre Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Mas não apenas para isso aponta esse versículo. Pero no solamente a eso apunta este versículo. Quando ele diz justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, Cuando él dice la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, ele está dizendo que tudo que Moisés disse lá no Pentateuco él está diciendo que todo lo que Moisés dice allá en el Pentateuco e tudo o que os profetas disseram y todo lo que los profetas dijeron aponta ou apontava para Cristo. apunta o apuntaba a Cristo. Verso 22. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. E aqui temos essa expressão tão preciosa. Aquí tenemos esta expresión tan preciosa. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos. Para todos. Quando ele diz não há diferença, Cuando Él dice no hay ele diferencia, está falando sobre judeus e gentios. Él está hablando sobre judíos y gentiles. Foi o que ele já disse na primeira sessão. Porque Él ya lo dijo en la primera sección. Para todos, sobre Para todos todos. os que creem. Para todos y sobre todos los que creen. Agora olhe para o verso 23. Ahora miren lo que dice el versículo 23. Pois todos pecaram. Por cuanto todos pecaron. Esse verbo na língua original está num tempo grego que se chama aoristo. Este verbo en el lenguaje original en griego es un verbo que se llama aoristo. Está num tempo aoristo. Está en un tiempo aoristo. Que fala de uma ação que foi completada no passado, mas que tem efeitos permanentes. Que no habla de una presente. acción que fue completada en el pasado pero que tiene efectos permanentes. Todos pecaram. Todos pecaron. Quando? ¿Cuándo? Onde? ¿Dónde? Em Adão. En Adán. Claro. Claro. Todos nós somos descendentes dele. Todos somos descendientes de Em él. Adão todos morrem. En Adán todos mueren. Em Adão todos pecaram. En Adán todos pecaron. Isso não anula a responsabilidade individual de cada homem, Eso no anula la responsabilidad espiritual de cada hombre, mas sim mergulha a todos nós na realidade chamada pecado. pero sí nos sumerge a todos en la realidad espiritual llamada pecado. Então todos pecaram. Entonces todos pecaron. Agora, veja como está na sua Bíblia. Ahora mire cómo está en su Biblia. Nós temos na versão em português a seguinte palavra: Tenemos en la versión en portugués la siguiente palabra. e carecem da glória de Deus. Y carecen de la gloria de Dios. En español dice y están destituidos. Há também uma versão em português que diz estão destituídos da glória de Deus. También hay una versión en portugués que dice que están destituidos de la gloria de Dios. Deixe-me explicar onde essa palavra é usada uma outra vez. Déjeme explicarle dónde esta palabra aparece otra vez. E acho que vamos ter um quadro muito bonito aqui. Creo que vamos a tener un cuadro muy lindo aquí. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A parábola do filho pródigo. La parábola del hijo pródigo. Naquele relato é dito assim, En aquel relato es dicho así. especificamente o verso 14 de Lucas 15. Especialmente en el verso 14 de Lucas 15. É dito que quando aquele filho saiu de casa, Es dicho que cuando ese hijo salió de casa, ele consumiu tudo, él consumió todo. sobreveio àquele país uma grande fome, Sobrevino en aquel país una gran hambre. capítulo 15, verso 14, ¿sí? e no final diz que ele começou a passar necessidade. Y al final del versículo 14 dice que y comenzó a faltarle.
Essa expressão começou a faltar-lhe esta expresión comenzó a faltarle. é a mesma palavra usada em Romanos capítulo 3, verso 23. Es la misma palabra usada en Romanos 3, versículo O 23. que estava faltando para o filho? ¿Qué es lo que le estaba faltando al hijo? Tudo. Todo. Ele deixou a casa do seu pai. Él dejó la casa del Podemos padre. dizer que agora ele era um filho rico. Você Podemos- concorda? Podemos decir que ahora él era un hijo rico. ¿Usted concuerda? O pai repartiu com ele os seus haveres. El padre repartió con él sus saberes. E agora ele era um filho rico. Y ahora él era un hijo rico. E ele saiu para gastar o seu direito à maneira dele. Él salió a gastar sus derechos a la manera de él. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué aconteció? Ele começou a passar necessidade. Él comenzó a pasar necesidades. Porque ele deixou a casa do pai. Porque él dejó la casa del padre. Aqui uma coisa a mais para o seu estudo particular. Hay una cosa más aquí para su estudio personal. Casa na Bíblia Casa en la Biblia sempre tem a ver com glória. siempre tiene que ver con gloria. Assim como cidade na Bíblia Así como ciudad en la Biblia sempre tem a ver com governo. siempre tiene que ver con el gobierno. Cidade fala de governo. Ciudad habla de E gobierno. casa fala de glória. Y casa habla de gloria. Então, quando o filho deixa a casa do seu pai, Entonces cuando el hijo deja la casa del padre, essa mesma palavra é usada em Romanos 3:23. esa misma palabra es usada en Romanos 3:23. Então vamos traduzir Romanos 3:23 assim: Entonces vamos a traducir Romanos 3:23 así. porque todos pecaram Porque todos pecaron e começaram a passar necessidade da glória de Deus. y comenzaron a pasar necesidad de la gloria de Dios. Estão carentes da glória de Deus. Están carentes de la gloria de Mas Dios. sabe o que é tão lindo nesse versículo? Pero miren lo que es tan lindo en este versículo. Talvez se nós fôssemos escrever esse versículo de uma Quizás- maneira não inspirada, Quizás si nosotros fuésemos a escribir este versículo de una manera no inspirada, nós escreveríamos assim: nosotros escribiríamos así. pois todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Porque todos pecaron y necesitan del perdón de Dios. Porque quem peca precisa de perdão. Porque quien peca necesita de perdón. Ou quem sabe precisa de reconciliação. O quizás necesita de reconciliación. Mas olha o que a Bíblia fez. Pero miren lo que miren lo que Olha la o que- Biblia dice. Olha o que Paulo escreveu pelo Espírito Santo. Miren lo que Pablo escribió por el Espíritu Todos Santo. pecaram. Por cuanto todos pecaron. E o pecado roubou deles a glória. Y el pecado robó de ellos la gloria. Aí está de novo essa palavra maravilhosa. Está de nuevo esta palabra maravillosa. Porque nós já falamos, glória é o clímax do Evangelho. Porque nosotros ya dijimos, gloria es el clímax del Evangelio. Nós não fomos chamados para ser perdoados, redimidos e justificados. No fuimos llamados para ser perdonados, redimidos o justificados. Isso são meios. Esos son medios. Nós fomos chamados para sermos glorificados. Hemos sido llamados para ser glorificados. Para termos a imagem do Filho impressa em nós. Para tener la imagen del Hijo impresa en nosotros. Esse é o clímax da salvação. Ese es el clímax de la salvación. Deus, o Espírito Santo, não irá se deter Dios, el Espíritu Santo, no se irá a detener enquanto esse objetivo não estiver cumprido nas nossas vidas. mientras ese objetivo no esté cumplido en nuestras vidas. Como nós sabemos disso? ¿Cómo sabemos esto? Cristo amou a igreja. Cristo amó a la A si iglesia mesmo se entregou por ela, y se entregó por ella para que a santificasse para santificarla por meio da lavagem de água pela palavra. por medio del lavamiento del agua, que es la palabra. Agora escute bem. Ahora escuche bien. Para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Não uma igreja perdoada. No una iglesia Igreja perdonada. redimida. Una iglesia redimida. Igreja justificada. Una iglesia justificada. Igreja reconciliada. Una iglesia reconciliada. Ela é tudo isso. Todo eso. Mas qual é a palavra que designa o propósito de Deus? Pero ¿cuál es la palabra que designa el propósito de Dios? Não é perdão, não é redenção. No es perdón, no es redención. É glória. Es gloria. Todos pecaram Todos pecaron e carecem da glória de Deus. y carecen, necesitan de la gloria de Dios. Por isso, irmãos, o Evangelho de Romanos Por eso, hermanos, el Evangelio de Romanos é o Evangelho da graça e o Evangelho da glória. es el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la Que gloria. versículo importante esse. Qué versículo importante es este. Agora, qual é o primeiro passo para nós alcançarmos a glória de Deus? Ahora, ¿cuál es el primer paso para alcanzar la gloria de Dios? É a justificação. Es la justificación. Por isso nós temos no verso 24, Por eso tenemos en el versículo 24, sendo justificados siendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Olha quantas palavras importantes estão aparecendo aqui. Mire cuántas palabras importantes están apareciendo aquí. Nós temos a palavra justificados, Tenemos la palabra justificados, temos o gratuitamente, tenemos gratuitamente, temos a redenção
Tenemos la redención, no verso 24, en versículo 24, que é aquela palavra que se refere a comprar escravos no mercado. que se refiere a esa palabra que es comprar esclavos en un mercado. No verso 25, Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vamos olhar um pouquinho para essa palavra propiciação. Vamos a mirar un poco a esta palabra propiciación. Você lembra que 70 gregos fizeram uma tradução do Velho Testamento hebraico e aramaico para a língua grega? ¿Se acuerda que 70 griegos hicieron una traducción para el Antiguo Testamento hebraico y aramaico, Para o grego? para el griego? A versão Septuaginta? La versión Septuaginta. Certamente você já ouviu falar. Seguramente usted ya escuchó hablar. Se você for a Êxodo 25, na Septuaginta, Si usted fuese a Éxodo 25 en la Septuaginta, que descreve o propiciatório. que describe el O que propiciatorio. era o ¿Y propiciatório? qué era el propiciatorio? A tampa da Arca da Aliança. Ah, A tampa da arca. Sim, Estava sobre a Arca da sí. Aliança. Estaba sobre el arca de la alianza. Uma tampa de ouro sobre a arca. Sí, placa. Como una tapa de oro. Sobre o propiciatório, o que acontecia? Sobre el propiciatorio, ¿qué acontecía? Uma vez por ano, o sumo sacerdote derramava sangue sobre o propiciatório. Una vez al año el sumo sacerdote derramaba sangre sobre el A propiciatorio. glória de Deus La- se manifestava. La gloria de Dios se manifestaba E Deus tinha comunhão no Santo dos Santos com o sumo y sacerdote, Dios tenía comunión en el lugar santísimo con el sumo que sacerdote, representava todo o povo. que representaba a todo el pueblo. Como se chama essa tampa da Arca da Aliança? ¿Cómo se llama esa cubierta del arca? Propiciatório. Del propiciatorio. A palavra em grego é ilasterion. La palabra en griego es ilestarion. Ilasterion. É a palavra usada aqui no versículo 25. Es la palabra usada aquí en el versículo 25. Não é apenas um detalhe técnico No o que es solo nós un- estamos dizendo, no es solo un detalle técnico lo que estamos diciendo, mas veja o significado espiritual. pero mira el significado O espiritual. que o verso 25 está dizendo? ¿Qué es lo que el versículo 25 está diciendo? Deus propôs no sangue de Cristo um lugar de propiciação. Dios propuso No sangue de Cristo. en la sangre de Cristo un lugar de encuentro. A pessoa e a obra de Cristo La persona y obra de Cristo é o único ponto de encontro es el único punto de encuentro entre o Deus justo e o homem pecador. entre el Dios justo y el hombre pecador. Eles não podem se encontrar em outro lugar. Ellos no pueden encontrarse en otro lugar. Se eles se encontrarem, Si ellos se encontraren, o homem será exterminado. el hombre será exterminado. O único ponto de encontro entre o Deus Santo e o homem pecador El único punto de encuentro entre el Dios santo y el hombre pecador é o ilasterion, es el ilasterión ou o propiciatório. propiciatorio. Lá na figura do Velho Testamento, nós Aí- já sabemos o que era. Allá en la figura del Antiguo Testamento ya sabemos qué es. Uma coberta de ouro Una cubierta de oro sobre a Arca da Aliança. sobre el arca de la alianza. Agora, aqui não está falando da Arca da Aliança. Ahora aquí está hablando del arca de la alianza. Aqui está falando de uma pessoa. Aquí no está hablando del arca de la alianza, está hablando de una persona. Qual pessoa? ¿Qué persona? Verso 24. Versículo 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Em Cristo Jesus. En Cristo Jesús. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. A quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre. Que verdade preciosa temos aqui, amados irmãos. Qué verdad preciosa tenemos aquí, amados Vamos hermanos. repeti-la. Vamos a repetirla. Jesus Cristo Jesucristo é o nosso ilasterion. es nuestro ilasterión. Jesus Cristo Jesucristo é o nosso propiciatório. es nuestro propiciatorio. Nós encontramos Deus em Jesus Cristo. Nosotros encontramos a Dios en Jesucristo. Nós recuperamos a glória de Deus em Jesus Cristo. nosotros recuperamos la gloria de Dios en Porque Jesucristo. todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de E Dios. agora a glória de Deus desce até o ilasterion. Y ahora la gloria de Dios desciende hasta el ilasterión. Que ilasterion é esse? ¿Qué ilasterión es este? Jesus Cristo. Jesucristo. Deus propôs no seu sangue. Dios lo propuso, lo puso en su sangre. Que verdade maravilhosa. Qué verdad maravillosa. Agora, isso aconteceu para quê? Ahora eso aconteció para qué? Vamos continuar o verso 25. Vamos a continuar en el verso 25. Para manifestar a sua justiça. Para manifestar su justicia. Está vendo, irmão? ¿Está viendo, hermano? Nada foi feito de modo injusto. Nada fue hecho de una manera injusta. Nem um anjo, nem um demônio, Nem nem um um anjo. principado. Ni un ángel, ni un demonio, ni un principado. Nenhum deles pode acusar Deus de ser falho.
Ninguno de ellos puede acusar a Dios de haber hecho un fallo, de ser ilegal ou de ser imoral, de ser ilegal o ser inmoral, porque Deus exerceu plenamente a sua justiça. porque Dios ejerció plenamente su Ele justicia. julgou o Él pecado. juzgó el Ele pecado. condenou o Él pecado. condenó al pecado. A ira de Deus foi despejada sobre o pecado. La ira de Dios fue derramada sobre el pecado, Na pessoa do mediador. en la persona del mediador. Então nós temos um propiciatório, Entonces tenemos un propiciatorio, porque Deus ali manifestou a sua justiça, porque Dios allí manifestó su justicia, porque ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Final do a verso causa de 25. haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Deus passar por alto os pecados, Dios pasar por alto los pecados. significa isso. ¿Qué significa eso? Será que ele não levou em conta? ¿Será que Él no los tomó en cuenta? Qual é o significado disso? ¿Cuál es el significado de eso? Acabamos de dizer que Deus nunca faz isso. Acabamos de decir que Dios nunca hace eso. Então o que esse versículo está dizendo? Entonces, ¿qué es lo que este versículo nos dice? Simplesmente o seguinte: Simplemente lo siguiente. antes da vinda de Cristo, Antes de la venida de Cristo, de Adão até Cristo, desde Adán hasta Cristo, todos os pecados todos los pecados foram deixados sem o devido julgamento. fueron dejados sin el debido juzgamiento, Mas isso não é definitivo. sin el debido juicio, pero esto Não é definitivo. no es definitivo. Eles têm que ser julgados. Ellos tienen que ser juzgados. Então até Cristo, Entonces, hasta Cristo, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Dios dejó impunes los pecados que habían sido cometidos anteriormente. Até o dia em que todos esses pecados seriam punidos. Hasta el día en que todos esos pecados serían castigados. Porque Deus é justo. Porque Dios es justo. Porque Deus é santo. Porque Dios es santo. Ele teria que punir todos os Él pecados. tendría que castigar todos los pecados. Desde Adão até Cristo. Desde Adán hasta Cristo. Os pecados de todos os pecadores. Los pecados de todos los pecadores. Por isso o verso 26 vai dizer: Por eso el versículo 26 nos va a decir: aqueles pecados que ficaram impunes, aquellos pecados que fueron pasados por alto. agora então no verso 26, Ahora el verso 26. ele vai explicar. Él va a explicar. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Está vendo essa expressão? É nesse tempo? ¿Está viendo esa expresión en este tiempo? Agora, nada de pecados impunes. Ahora nada de pecados impunes. Na verdade, eles não ficaram definitivamente impunes. La verdad es que ellos no quedaron definitivamente impunes. Eles ficaram temporariamente impunes. Ellos quedaron temporalmente impunes. Mas agora foram todos punidos. Pero ahora fueron todos castigados. Porque Deus manifestou a sua justiça. Porque Dios manifestó su Na justicia pessoa do mediador. en la persona del mediador. E quando Deus fez isso, o que aconteceu? Cuando Dios hizo esto, ¿qué aconteció? Veja o restante do versículo. Vea lo que resta del versículo. Que linda expressão, Qué irmão. linda expresión. Para ele mesmo ser justo. A fin de que Él sea justo. Primeira coisa Lo importante. primero que es importante. Deus é justo. Dios es justo. Mas ele tem que se mostrar justo. Pero Él debe mostrarse Não justo. basta apenas que ele seja justo na sua essência. No basta solamente que Él sea justo en su esencia. Ele deve se mostrar justo. Él debe mostrarse justo. Como que Deus se mostrou justo? ¿Cómo es que Dios se mostró justo? Julgando o pecado na pessoa do mediador. Juzgando al pecado en la persona del mediador. Por isso a cruz do Calvário é tão maravilhosa, Por eso es que la cruz del Calvario es tan maravillosa, tão terrível tan e terrible tão y maravilhosa. tan maravillosa. Deus manifesta a sua justiça Dios manifiesta su justicia para ele mesmo ser justo. para Él mismo ser justo. E agora temos mais uma combinação impressionante de Y ahora palavras. tenemos una combinación más impresionante de palabras. E o justificador daquele que tem fé em Jesus. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que combinação mais linda é essa? ¿Qué combinación más linda es esta? Na cruz do Calvário, En la cruz del Calvario, Deus se mostrou um Deus justo Dios se mostró un Dios justo e um Deus y un justificador. Dios justificador. Essas duas coisas não poderiam também andar juntas. Estas dos cosas tampoco podrían andar juntas. Se ele é justo, ele vai condenar o Si Él pecador. es justo, Él va a condenar al pecador. Graças a Deus pela cruz do Calvário. Gracias a Dios por la cruz del Calvario. Então, irmãos, aqui terminamos essa sessão. Entonces, hermanos, aquí terminamos esta sección. Quando Paulo escreve o capítulo 4, Cuando Pablo escribe el capítulo 4, nós não vamos estudá-lo. no vamos a estudiarlo. Não teremos tempo para isso. No tenemos tiempo para eso. Você vai ver que ele usa, se não me engano, 19 vezes a expressão imputado. Si no me engaño, él ocupa 19 vezes. 19 veces la palabra imputado. O que ele quer dizer com imputado? ¿Qué es lo que quiere decir con imputado? Ele quer dizer que aquilo que não nos pertence foi lançado na nossa conta. Quiere decir aquello que no nos pertenece fue lanzado a nuestra cuenta. Então ele vai mostrar uma dupla substituição maravilhosa. Entonces él va a mostrar una doble sustitución maravillosa. O que não havia na conta de Cristo? ¿Qué es lo que no había en la cuenta de Cristo?
Pecado. Pecado. O que foi lançado na conta de Cristo? ¿Qué fue lanzado en la cuenta de Cristo? Pecado. Pecado. O que não havia na nossa conta? ¿Qué es lo que no había en nuestra cuenta? Justiça. Justicia. E o que foi lançado na nossa conta? ¿Y qué fue lanzado en nuestra cuenta? Justiça. Justicia. Então Paulo vai mostrar isso de maneira maravilhosa no capítulo 4. Entonces Pablo va a mostrar esto de una manera maravillosa en Ele el vai capítulo dizer 4. assim: Él va a decir así: Abraão creu em Deus. Abraham creyó a Dios. E isso Isso o quê? ¿qué es eso? Sua fé. Su fe. O que é fé? ¿Qué es fe? Há um verbo no grego para crer. Hay un verbo en el griego para creer. Crer. Creer. Sabe o que significa crer? ¿Sabe lo que significa creer? Lançar-se sobre os ombros de outro. Lanzarse sobre los hombros de otro. Também significa aderir-se a, unir-se a. También significa adherirse a, unirse a. O que é crer no Senhor Jesus? ¿Qué es creer en el Señor Jesús? Lançar-se sobre os ombros dele. Lanzarse sobre los hombros de Él. Confiar-se a ele. Confiarse a Él. Unir-se a ele. Unirse a Él. Então Abraão creu em Deus. Entonces Abraham creyó a Dios. E isso lhe foi imputado para a justiça. Y eso le fue contado por justicia. Abraão não tem justiça, Abraham no tenía justicia. mas isso lhe foi imputado para a justiça. Pero eso le fue contado por E justicia. Abraão teve que esperar Y Abraham tuvo que esperar até que viesse Cristo, hasta que viniese Cristo. para que os pecados de Abraão pudessem ser perdoados. Para que los pecados de Abraham pudiesen ser E para perdonados. que a justiça de Cristo Para que la justicia de Cristo pudesse ser imputada também ao Pai da fé, pudiese Abraão. ser contada también para el Padre de la fe, Abraham. Assim como para todos nós. Así como para todos nosotros. Então Paulo usa essa palavra imputado muitas vezes aí. Entonces Pablo usa esta palabra contado muchas veces ahí en el capítulo 4. Por isso ela é uma palavra importante. Por eso es una palabra importante. Ela aparece 13 vezes, Ella apare- exatamente. Ella aparece 13 veces. 13 exactamente. vezes no capítulo 4. 13 veces en el capítulo 4. Eu vou só citar para você e terminamos por hoje. Anote, por favor. Voy a citarlas para ustedes y vamos a terminar por esta noche. Por favor, anótelas. A palavra no grego é logizomai. La palabra en el griego Logizomai. es logizomai. Aparece 13 vezes no capítulo 4, Aparece 13 veces en el capítulo 4. que significa imputar, Que significa lançar na conta. imputar o contar. Então, capítulo 4, os versos 3. Capítulo 4, verso 3. No verso 4 aparece duas En el vezes. verso 4 aparece 2 veces. Verso 5, Verso 5, 6, 6, 8, 8, 9. 9. No verso 10 aparece duas En el vezes. verso 10 aparece 2 veces. Depois verso 11, Después verso 11, 22, 22, 23 23 e 24. y 24. O que você acha? ¿Qué es lo que usted cree? Se você estudou essa epístola com atenção, Si estudiamos esta epístola con atención, você está vendo a importância que o Espírito Santo dá para essa palavra. estamos viendo la importancia que el Espíritu Santo le da a esta palabra. Imputado. Le fue contado Em nossa conta a nuestra cuenta. havia pecado. En nuestra cuenta había pecado. Não havia justiça. No había justicia. Na conta de Cristo En la cuenta de Cristo havia justiça. había justicia. Não havia pecado. No había pecado. O que foi imputado a Cristo? ¿Quién fue imputado a Cristo? Isso não o tornou um pecador. Eso no lo tornó un pecador. Ele sempre foi e sempre será o Cordeiro Santo de Deus, Él siempre fue y siempre será el Cordero Santo de Dios, mas como que coberto com a pele de serpente. pero como que cubierto por pieles de serpiente. Isso é lançar na conta, Eso es lanzar a cuenta, imputar. imputar. Assim como, irmãos, na nossa justificação. Así como nuestra justificación. Preste atenção aqui. Ponga atención aquí. Com isso eu vou encerrar. Con esto voy a terminar. Quando nós somos justificados, Cuando somos justificados, pense sobre isso. piense sobre esto. Nós não somos tornados essencialmente justos. Nosotros no nos volvemos esencialmente justos. Você ouviu isso com atenção? ¿Usted escuchó esto con atención? Quando nós somos justificados pela graça por meio da fé, Cuando somos justificados por la gracia, por medio de la fe, não nos tornamos essencialmente justos. no nos tornamos o nos volvemos esencialmente justos. Quanto à nossa natureza, En cuanto a nuestra naturaleza, nós continuamos dizendo: continuamos diciendo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. yo sé que en mí esto es en mi carne, no habita el bien, Mas nós somos cobertos pero somos cubiertos com a justiça de outro. con la justicia de otro. Então Deus, quando olha para nós, Entonces cuando Dios mira a nosotros, Ele vê sobre nós Él ve sobre a nosotros justiça imputada, la justicia imputada, a justiça que não é nossa, la justicia que no es a nuestra, justiça de outro, la justicia de otro, baseada nos méritos de outro. basada en los méritos de otro. Não há mérito em nós. No hay méritos en E nosotros nunca haverá mérito em nós. y nunca habrá méritos
en Mas essa nosotros. gloriosa justiça, Pero es esta gloriosa essa justicia, sublime la justiça, sublime justicia, foi imputada àqueles que creram. fue imputada a aquellos que creyeron. Isso é justificação. Y esto es justificación. Embora seja uma realidade maravilhosa, Aunque sea una realidad maravillosa, você vê que ela ainda é insuficiente. usted ve que aún es insuficiente. Porque algo vai precisar ser feito dentro de nós. Porque algo necesita ser hecho dentro de Não nosotros. basta sermos justificados. No basta ser justificados. Precisamos ser santificados. Necesitamos ser E santificados. precisamos até mesmo ser glorificados. Necesitamos incluso ser glorificados. Então essa é a primeira verdade importante da Epístola aos Romanos. Entonces esta es la primera verdad de la epístola a los romanos. É a justificação pela fé. La justificación por la fe. Mas então só está começando. Pero entonces solo estamos comenzando. Porque Paulo ainda vai falar de muita coisa mais. Porque Pablo nos va a hablar de muchas cosas más. E ele vai até a glória de Deus. Y él va a ir hasta la gloria de Dios. Então vamos terminar por aqui hoje. Entonces vamos a terminar por aquí hoy. Vamos orar uma vez mais. Vamos a orar una vez más. Confiar ao Senhor suas palavras, ao Confiar al nosso coração. Señor sus palabras en nuestros corazones. Por favor, irmão. Pode orar. Gracias, Padre, por la persona de tu Hijo. Gracias, Padre, por la cruz. Te bendecimos, Señor, por tu palabra. Guarda tu palabra en nuestros corazones. Señor, concédenos meditar en ella, Señor. Nuestras casas, mientras descansamos. Guarda el depósito que has puesto, Señor, por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém.